Sejam todos bem-vindos ao canal Histórias da Espiritualidade. Dando continuidade à história, ninguém desvia o destino. Você não deveria andar por aí sozinha, Heloíse, disse Enzo enquanto seguia caminho ao lado da moça. Álvaro disse-me a mesma coisa. É mesmo? Sim. E por que você não atendeu seu pedido? Porque eu não gosto de me sentir prisioneira, Enzo. Nunca gostei. Sinto-me sufocada. Eu entendo, mas é para o seu próprio bem. Eu sou cuidadosa, jamais piso onde não se deve. Ainda assim, deveria ter mais precaução. Esse homem, esse pescador que acabou de me apresentar, você nem o conhece direito? Não deveria dar-lhe trela? Não deveria nem sequer deixá-lo se aproximar de você, ainda mais num lugar onde não se tem ninguém por perto. Obrigada por se preocupar comigo, Enzo, mas qualquer um na cidade conhece Abel, o pescador. Tudo o que se ouve falar dele é positivo e nada negativo. Por isso, não tenho que temer. As pessoas nem sempre são o que aparentam ser, Heloíse. Eu sei, e é justamente isso que me preocupa. Aquela noite, depois do jantar, Enzo falou com Álvaro a respeito de Abel. Sim, gaguejou Álvaro. O homem é realmente um pescador. Eu mesmo compro o peixe dele. Álvaro parou, refletiu por alguns instantes, por fim disse: Ele não me transmite perigo algum, mas eu vou falar com Heloíse a respeito. Não fica bem para uma mulher casada ficar de TTT com um estranho por aí. Daqui a pouco as pessoas vão começar a falar. Sabe como é cidade pequena, não? Enzo assentiu com uma careta. Em meio a um sorriso de gratidão, Álvaro acrescentou: Obrigado por sua preocupação com Heloíse, Enzo. Obrigado, na verdade, por se preocupar conosco. Você se preocupa tanto conosco que mais parece o nosso pai. Que isso, Álvaro? É sim, meu caro. Sua preocupação conosco é a mesma que um pai e uma mãe sente por um filho. O moço ficou rubro. Na madrugada, noites depois, Heloíse teve um pesadelo diferente do que aquele que vinha lhe perturbando até então. Por sorte, Álvaro não acordou com seu abrupto despertar. Com isso, Heloíse permaneceu na cama quieta, procurando se acalmar e esquecer-se do que a assustara tão profundamente. Entretanto, por mais que tentasse, não conseguia. O pesadelo continuava a lhe apunhalar a alma. Nele, ela havia visto o Abel escorregar numa pedra e ferir gravemente a perna, a ponto de não conseguir mais se manter em pé sobre ela. Ele estava no que parecia ser uma gruta à beira do mar, e a água subia cada vez mais rapidamente. Em breve, muito em breve, haveria de cobri-lo dos pés à cabeça. Ele morreria, indubitavelmente afogado. No pesadelo, Heloíse queria chegar à gruta para salvar o homem, tirá-lo de lá, antes que a água do mar invadisse o lugar e o afogasse. No entanto, de nada adiantava o seu querer, visto que ela não sabia onde ficava o local. Repassando o pesadelo em sua mente, Heloíse lembrou-se de que Abel havia mencionado a existência de uma gruta aos pés do desfiladeiro. Chegou até a convidá-la a visitar o lugar, mas ela se recusou. Agora, depois do pesadelo, seria melhor conhecer o local, saber como chegar lá, no caso de qualquer eventualidade. Heloíse se ouviu mais uma vez perguntando a si mesma: teria sido o pesadelo apenas um pesadelo? Ou uma premonição? Que não passasse de um pesadelo. Implorou aos céus, pois seria muito triste se aquilo acontecesse na vida real. Ela via Abel com bons olhos, apesar de conhecê-lo tão pouco tempo. Queria-lhe tão bem como a um velho amigo.
Heloísa, por mais que tentasse, não conseguia se esquecer do pesadelo que tivera com Abel. Ele permanecia dentro dela, latejando como uma forte dor de cabeça, aumentando a sensação de que era um aviso do além, uma premonição, e que ela deveria fazer alguma coisa para evitá-lo. Mas o quê? 3 dias após o pesadelo com o pescador, por volta das 15h30, Heloísa foi acometida de um súbito mal-estar, que a deixou com os nervos à flor da pele. Tão desagradável foi a sensação que a moça decidiu tomar um chá fora do horário para acalmar-lhe os nervos. Ela mal conseguia segurar a xícara de porcelana entre os dedos. Por um momento, ela quase se soltou de seus dedos e se espatifou sobre a mesa. Aquilo chamou a atenção da criada. Heloísa procurou se controlar, mas o seu esforço foi em vão. Seu corpo agora tremia por inteiro. "A senhora está bem?" perguntou a cozinheira preocupada. Por mais que Heloísa tentasse, ela não conseguiu responder. Era como se tivesse sido privada da fala. "Não seria melhor a senhora tomar um tranquilizante, madame?" sugeriu a boa mulher. Heloísa permaneceu calada. Então, subitamente, ela saltou da cadeira onde estava sentada. Tão abrupto foi o seu movimento que a xícara de chá caiu dos seus dedos e se espatifou no chão. O acontecimento assustou a cozinheira a ponto de fazê-la prensar a sua mão contra o peito, como se pudesse atravessá-lo para conter o seu coração acelerado. Heloísa agora olhava para o nada, com os lábios trêmulos, aflitos, receosa de que a sua patroa sofresse um desmaio repentino. A cozinheira foi até ela. "Sente-se, madame, por favor", sugeriu ela, puxando a cadeira para a patroa. "A gruta", murmurou Heloísa repentinamente. "Gruta?" espantou-se a mulher. "A gruta que fica na encosta do desfiladeiro. Por acaso a senhora sabe onde ela se localiza?" "Acho que sim." "Por que isso agora, minha senhora?" "Preciso ir lá agora." "Agora? Fazer o quê?" "A essa hora, pelo que eu sei, ela começa a ser inundada pelo mar." "É exatamente por isso que eu preciso ir lá agora, urgente." "Espere o patrão chegar." "Eu não posso, será tarde demais, é caso de vida ou morte." "A senhora está me assustando." "Venha, Carola, por favor, me leve até lá." "Eu não tenho bem certeza do local. Estive lá somente uma vez, há muitos anos, quando ainda era uma adolescente." "Você precisa se lembrar, é muito importante." "Está bem, mas ainda acho que a senhora deveria esperar o patrão chegar." Sem mais delongas, a mulher tirou seu avental e partiu, apertando os passos atrás da patroa, que seguia apressada em direção do caminho que levava à praia. "Por que precisa ir até lá agora, minha senhora?" perguntou a cozinheira em meio a uma respiração agitada. "Porque alguém pode estar em perigo." Lembrando que a patroa havia tempos vinha sofrendo das ideias, Carola acreditou que aquele era um indício mais nítido de que ela estava realmente à beira da loucura. Afinal, onde já se viu sair assim de uma hora para outra em busca de uma gruta? "Acho que é por ali", disse Carola assim que chegou ao pé do desfiladeiro. "Então vamos." "Mas eu não estou bem certa, minha senhora." "Vamos tentar." As duas mulheres arriscaram. Seguiram por um caminho feito de pedras, uma atrás das outras, muitas delas molhadas pelo arrebentar das ondas. "Cuidado, senhora, não pise onde há camadas de alga, pois são extremamente escorregadias." "Fique tranquila." "A senhora tem certeza de que quer continuar? É perigoso." "Tenho de tentar. Uma vida está em risco." 1 minuto depois, a criada disse: "Veja, minha senhora, a gruta está logo ali, mas temos de ser rápidas, a maré está subindo. Logo o caminho que tomamos para chegar até aqui estará submerso. Será impossível voltarmos por ele."
Eu sei. A mulher continuava a olhar desconfiada para a patroa, crente de que ela havia definitivamente perdido o juízo. As duas entraram na gruta. O lugar era realmente magnífico, uma obra-prima da natureza. Não levou mais que alguns segundos para que elas duas avistassem Abel caído ao chão, com a perna machucada. Veja, minha patroa! Exclamou Carola, surpresa. Há um homem caído ali, é o tal do pescador. A senhora tinha razão, minha senhora. Toda razão ao dizer que havia alguém em perigo. Carola estava arrepiada. Precisamos ajudá-la a sair daqui, exclamou Heloíse, indo ao encontro de Abel. A senhora? Espantou-se Abel ao ver Heloíse aproximando-se dele. Ela curvou-se sobre ele e perguntou: Como você está? Escorreguei e não consegui mais me levantar. Acho que eu quebrei a perna. Nós vamos tirá-lo daqui. Vamos rápido, senhora, interrompeu Carola. A maré está subindo. Ela tem razão, madame. A maré está subindo e rápido. É melhor vocês me deixarem aqui. Nada disso, protestou Heloísa. Vamos lá, Carola, ajude-me a levantá-lo. Com grande esforço, as duas mulheres conseguiram pôr Abel de pé. Dói muito, lamentou ele, com o rosto contorcido pela dor. Eu faço ideia, afirmou Heloíse com pena do pescador. E dando seu ombro para o pobre homem apoiar, Heloíse conseguiu fazer com que ele andasse, apoiando-se na perna que não havia sido ferida. Ele arrastava a perna ferida e procurava se controlar para não gritar de dor. Assim, as duas mulheres conseguiram tirar o pobre homem da caverna, que começava a ser inundada pela chegada da maré alta. Por Deus! Exclamou Abel emocionado. Que bom que vocês duas apareceram. Tome muito cuidado, minhas senhoras, lembrou ele. Alguns trechos dessas pedras são escorregadias como sabão. Eu sei. É só prestarmos bem atenção onde pisamos. Desta forma, Heloísa e Carola conseguiram conduzir Abel de volta à praia. Assim que pisaram na areia, ouviram Álvaro chamando por Heloísa. É o patrão, observou Carola. Ai, gemeu Abel. Calma, nós vamos cuidar desse ferimento. Assim que Álvaro avistou os três, correu na direção deles. O que houve? Perguntou, tomado de aflição. Ele caiu na caverna e feriu a perna, explicou Heloísa. Tivemos de ajudá-lo. Álvaro ocupou o lugar de Carola, passou seu braço direito pelas costas do rapaz, enquanto Abel pousou por sobre seu ombro o braço esquerdo. Pode soltá-lo, Heloísa. Eu dou conta dele sozinho. E voltando-se para Carola, Álvaro ordenou. Carola, vá chamar um dos criados para nos ajudar aqui. E mande o cocheiro ir preparar a carruagem para levarmos esse homem para o hospital. Sim, senhor. A mulher atendeu à ordem imediatamente. Subiu o caminho que levava até a casa, impondo nas pernas toda a força que dispunha. Em menos de 2 minutos, um dos criados descia ligeiro para ajudar a levar o homem com a perna ferida para a casa do patrão. Assim que ajeitaram Abel num dos bancos de madeira próximo ao jardim tomado de narcisos, Álvaro pediu ao criado que fosse ver se a carruagem já estava pronta para levarem Abel para o hospital. Abel, procurando conter a dor, disse: Não precisa se preocupar comigo, meu senhor. Não é preocupação alguma. Abel voltou os olhos para Heloísa, que mantinha um olhar abobado sobre ele. Como é que isso foi acontecer? Indagou Álvaro. Pisei em falso, explicou Abel com a voz trêmula. E isso são horas de vocês visitarem uma caverna? Exaltou-se Álvaro. Perder o juízo? Assim que a carruagem se aproximou do local, Álvaro correu até a casa para apanhar o seu sobretudo e a sua carteira. Foi nesse momento, bem quando os dois criados carregavam Abel para a carruagem, que ele perguntou a Heloísa:
Como foi que a senhora soube o que tinha me acontecido? Não houve tempo para que Heloísa lhe respondesse, pois naquele exato momento Álvaro chegava até eles. Não era preciso que ela emitisse uma resposta labial. Os olhos de Heloísa responderam por ela. Para Abel, foi surpreendente saber que Heloísa tomara conhecimento do que havia lhe acontecido por meio de um pesadelo. Era surpreendente e ao mesmo tempo preocupante, afinal, aquilo era a prova definitiva de que os pesadelos que atormentavam Heloísa eram de fato premonições, aviso do além. Abel arrepiou-se diante do que descobriu e a carruagem partiu. Assim que Álvaro se viu a sós com a esposa, exigiu dela explicações. O que você estava fazendo naquele lugar com aquele homem em companhia da criada, Heloísa? Onde já se viu ficar andando por aí na companhia de um estranho? Você está se precipitando nas suas conclusões, Álvaro. Não há precipitação alguma. Ah, sim. Os olhos febris de Álvaro arderam-se ainda mais quando ele usou de mais sinceridade com a sua esposa. Você conseguiu estragar a minha noite, Heloísa. Álvaro, que isso não se repita. Álvaro, deixe-me explicar. Explicar o quê? Não precisa me explicar nada. Eu simplesmente não quero mais vê-la andando na companhia desse pescador. Você nunca me tratou assim. Você nunca cometeu uma estupidez como essa. Eu não estava passeando com ele. Não, não. Então, como você explica o que aconteceu hoje? Se eu disser, é capaz de você não acreditar em mim. Pois tente. Eu tive um pesadelo dias atrás. Outro? Sim. Nele eu vi o pescador caído na caverna com a perna ferida. O que tem isso a ver? Deixe-me terminar. Desculpe. Hoje, por volta das 3 horas da tarde, eu comecei a suar frio. Sentir-me inquieta, deveras perturbada. Decidi tomar o chá das 5 às 3h30, na esperança de que ele me acalmasse os nervos. Não me acalmou. Foi então que eu tive uma visão rápida e fulminante do pescador caído na caverna. Achei que era um aviso. Insisti para que Carola me levasse até lá. Foi assim que fomos parar na caverna. Visão? Sim, uma visão. Isso tudo me parece muito fantasioso, mas foi o que verdadeiramente aconteceu. E o pescador estava lá, no mesmo lugar em que você ouviu no pesadelo e na visão? Estava. Sei, pensei que esses pesadelos e essas visões haviam abandonado você, Heloísa. Haviam deixado você terminantemente em paz desde que nos mudamos para cá. Infelizmente não. Quer dizer que você ainda continua sendo atormentada por eles? Às vezes, muito raramente, mentiu ela. Ah, bom, porque eu já estou cansado dessa história. Já mudamos de casa, já fiz tudo o que estava ao meu alcance para ajudá-la diante desse problema. Agora chega, não? Álvaro sentiu o oceano se interpor entre eles. E antes que fossem engolidos por esse oceano, Álvaro falou em tom de desabafo. É melhor eu ir me banhar. Nada como um bom banho para acalmar os nervos. Álvaro deixou Heloísa na sala, imersa em seus pensamentos. Estava mais uma vez preocupada com a reação do marido diante daquele triste episódio. Reação que jamais esperou que ele tivesse um dia. Estava preocupada e agoniada também por haver descoberto que os seus pesadelos eram definitivamente um aviso do além, uma premonição. E se o eram, o que ela via naquele pesadelo e visão aterrorizante com o marido haveria certamente de acontecer. Heloísa gelou aflita. 2 semanas depois dos últimos acontecimentos. Heloísa estava sentada sobre uma espécie de divã, que ficava no canto esquerdo da maior sala da casa, quando a camareira entrou pedindo licença. Senhora, o senhor Abel Godfarb quer lhe falar. Abel?
Uma súbita alegria contagiou Heloísa ao ouvir o nome do pescador. Não tinha notícias dele desde o acontecimento na gruta. Ela estava prestes a pedir à criada que o mandasse entrar, quando se lembrou do pedido do marido em relação a Abel, que ela não mais desse atenção para o homem. Ainda que temerosa do que poderia lhe acontecer se Álvaro descobrisse que ela havia conversado com Abel, ainda mais dentro da casa dela, Heloísa recebeu o pescador. Abel entrou na sala mancando. É muito bom vê-lo se recuperando, disse Heloísa com satisfação. Obrigado, agradeceu Abel com sinceridade. Sente-se, disse ela, indicando-lhe a poltrona. O pobre sujeito sentou-se. Houve um breve silêncio até que ele lhe dirigisse a palavra escolhido a dedo para se expressar. Depois do que aconteceu, estou mais do que certo de que os pesadelos e as visões que a senhora tem são definitivamente premonições. Você acha mesmo? Só podem. Caso não fossem, a senhora não teria chegado até mim e me tirado daquela situação tão delicada. Eu poderia ter morrido, a senhora bem sabe disso. O importante é que você está bem. Sou eternamente grato pelo que me fez. Ela sorriu como quem diz, não há de quê. Houve uma pequena pausa até que Abel disse num tom de voz preocupado. Contudo, eu estou muito preocupado com a senhora, porque se os pesadelos e as visões que a senhora tem são realmente premonições, então... Heloísa fugiu dos olhos dele. Ele ia dizer alguma coisa, mas ela o interrompeu. O mesmo que você pensou, eu também pensei. Mas isso não faz sentido. Álvaro me ama, ama-me de paixão. Ele nunca veria de... Um arrepio cortou-lhe a frase ao meio. Eu sei que ele ama a senhora. A senhora mesmo já me disse. Posso até mesmo ver em seu olhar. No entanto, quantas e quantas pessoas que amam perdidamente o seu namorado, noivo ou cônjuge não acabam perdendo o controle um dia e cometem uma barbaridade contra quem tanto ama. Milhares. O amor parece tornar-se ódio num estalar de dedos, um ódio abissal. Eu sei de tudo isso, mas Álvaro jamais seria capaz de... É nisso que a senhora quer acreditar, não é? Eu já nem sei mais o que acreditar. Eu só não quero morrer. Porque se eu morrer da forma que mostraram as minhas visões e os pesadelos, Álvaro acabará indo para a guilhotina e destruirá não só a minha vida, como a vida dele também. E isso eu não quero. Eu não posso permitir. Com que frequência a senhora vem tendo aqueles pesadelos com seu marido? Recentemente eles diminuíram ou aumentaram? Continuam na mesma intensidade de sempre. E a senhora já falou com ele a respeito, como lhe sugeri? Mais ou menos, eu não quero aborrecê-lo com isso. Não mais, ele não merece. Mudamos para cá, para essa casa, porque ele acreditou que o lugar me faria bem. Ajudar-me-ia a parar de ter os pesadelos e as visões. Seria uma grande decepção para ele, uma tremenda frustração se ele soubesse que o seu esforço foi em vão. Eu compreendo. Abel teve a impressão de que os lindos olhos negros de Heloísa tornaram-se ainda mais confusos e amedrontados. Seu estado desolador deixou o pescador também desolado. Mas a senhora precisa fazer alguma coisa diante dessa situação, sugeriu ele em seguida. O que posso fazer eu diante de uma situação dessas, Abel? O quê? Ele percebeu que a rispidez de sua voz vinha de um ponto obscuro de suas entranhas. É preciso refletir, aconselhou o pescador. Os olhos dela voltaram a encontrar os dele antes que ela dissesse. Eu, sinceramente, não me preocupo com o que pode me acontecer, sabe? Preocupo-me mesmo com o que pode acontecer ao meu marido. Se ele fizer o que eu vejo fazendo contra mim, nos pesadelos e nas visões,
Sua vida será destruída. E isso eu não quero de jeito algum. Álvaro não merece. Eu compreendo e gostaria muito de poder ajudá-la. Os olhos de Heloísa marejaram. A amargura que havia neles agora partiu o coração de Abel, despertando nele uma vontade enorme de consolar aquela mulher tão jovem em seus braços, como se o abraço pudesse libertá-la daquilo que lhe roubava a paz de espírito. Naquele dia, quando Álvaro voltou para casa e reencontrou Heloísa, ele lhe pediu perdão. Quero me desculpar pelo modo como falei com você naquele dia. Os olhos dela inundaram de tristeza. Voltando-se para Álvaro, ele acrescentou: exaltei-me. Creio mesmo que tive uma crise de ciúmes. É quase impossível amar sem sentir ciúmes de quem se ama, não é mesmo? Ele foi até ela e a envolveu em seus braços. Heloísa, por mais que tentasse, não conseguiu evitar o arrepio que sentiu ao ser abraçada pelo marido. Você estremeceu novamente. Heloísa não soube o que responder. O rosto do marido cobriu-se de amargura, a mesma amargura que contagiou a sua voz quando ele comentou a seguir: não há uma vez que eu a abrace que você não estremeça. O que há? Nada. Como nada? Fez-se quase um minuto de silêncio até que Álvaro dissesse: quer dizer então que malditos pesadelos continuam? Heloísa manteve-se quieta. Ele acrescentou, elevando a voz: esqueça esses pesadelos, Heloísa. Lute contra eles. Eu não consigo, defendeu-se ela em tom de lamento. Tente. Eu já tentei. Tente mais uma vez, com mais ímpeto. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Álvaro balançou a cabeça, demonstrando desagrado. Então passou à frente a única conclusão a que chegou em pensamento. Não nos resta outra solução, Heloísa, senão procurar um médico apropriado para o seu caso. Ela olhou horrorizada para ele. Eu não sou louca, protestou assombrada. Não estou dizendo que seja. Está sim. Calma, eu só estou querendo ajudá-la. Álvaro estava assombrado com a reação da esposa. Heloísa esfregava agora suas têmporas com as pontas dos dedos num movimento rotativo e desesperador. Levou um minuto até que Álvaro dissesse com determinação: você precisa de ajuda psíquica, Heloísa. É a única solução que eu vejo para o seu caso. Já ouvi falar dessas espécies de médico, do que eles são capazes de fazer nessas clínicas para loucos. Eles vão querer me internar. Eu não permitirei. Um grito histérico atravessou a garganta de Heloísa no mesmo instante em que ela se afastava do marido. Afaste-se de mim, bramiu. Heloísa, afaste-se de mim, tornou ela a gritar. É assim que você vai me matar. Matar? Onde já se viu? Eu só quero ajudá-la, meu amor. Só ajudar. Ela se pôs a correr. Heloísa, espere. Ele saiu correndo atrás dela. Heloísa, pelo amor de Deus, pare. Ela atravessou a porta da frente da casa e correu pelo gramado em direção ao pico do desfiladeiro. Corria cada vez mais rápido, impondo toda a força que dispunha em suas pernas. Heloísa, pare, pelo amor de Deus, pare! Gritava Álvaro com toda a força que podia impor à sua voz. Heloísa só parou quando se viu apenas a um palmo da borda do pico do desfiladeiro. Um passo em falso e ela cairia desfiladeira abaixo, direto no mar. Álvaro abraçou a esposa por trás e, com cuidado, foi puxando-a para longe dali. Calma, meu amor, está tudo bem. Ela voltou-se para ele e rompeu-se em lágrimas. Ele a confortou em seu peito. Teria sido melhor,
declarou ela em meio ao pranto. Não diga uma coisa dessas, Heloíse. E quanto a nós, e quanto à vida com que tanto sonhamos? Ela nunca vai acontecer, Álvaro. Tudo não passou de um sonho delirante. Não, Heloíse, nós ainda podemos viver tudo o que sonhamos ao lado dos nossos filhos e netos. As palavras filhos e netos fizeram Heloíse estremecer ligeiramente e se agarrar ao marido ainda com mais força. Ele tornou a acariciar os seus cabelos enquanto dizia em tom consolador: Vamos voltar para casa. Precisamos fazer uma viagem. Sair um pouco desse lugar, respirar outros ares, ver lugares diferentes. Nada melhor do que uma viagem para reanimar os nossos ânimos. Heloíse dormiu aquela noite em volta dos braços do marido. Foi um sono tranquilo, como havia tempos não tinha. Antes fosse para sempre. Infelizmente, na madrugada do terceiro dia decorrente, um novo pesadelo voltou a atrapalhar o seu sono. Nele, Heloíse via Álvaro arrastando-a pelo braço, contra sua vontade, e pronunciando palavras num tom ácido. Palavras ditas numa língua que não era sua, pois ela não as podia compreender. Em seguida, ele a trancava numa espécie de sótão, deixando-a entregue ao desespero e ao pranto. Em seguida, ela se via morta aos pés de Álvaro e de uma criança, um menino de aproximadamente 9 anos de idade. Era uma cena dantesca e extremamente dolorosa. No pesadelo, ela via também um senhor, por volta dos seus 70 anos de idade, olhando seriamente para eles. Era um homem de expressão grave e demoníaca no rosto. Mais tarde, ao refletir sobre o pesadelo, Heloíse chegou à conclusão de que o homem de olhar severo deveria ser, sem sombra de dúvida, o psiquiatra, que o marido acabaria chamando para cuidar dela, o qual acabaria convencendo Álvaro a interná-la numa clínica para loucos, quisesse ela ou não. Em tal clínica, ela acabaria morta, como via no pesadelo. O pesadelo em questão não mais conseguiu abandonar a mente de Heloíse, roubando últimos resquícios de paz que havia em seu interior. Quanto a Álvaro, ele não conseguiu abandonar a ideia de levar a esposa até um médico que cuidasse de problemas mentais. A seu ver, era a única solução para ajudar Heloíse a se ver livre de uma vez por todas daquele tormento mental. Seria mesmo? Almerique revê a irmã. A pedido da irmã, Almerique foi visitá-la. Era a primeira vez que o rapaz punha os pés na nova casa de Heloíse e Álvaro. Não vim antes, pois eu estava muito ocupado, mana, explicou ele. O trabalho tem me consumido muito. O irmão beijou a irmã na face e fez uma observação. Você continua pálida. Ela desviou os olhos dele. O que há? Perguntou ele a seguir, prestando melhor atenção à irmã. Você me parece apreensiva e ansiosa. Aconteceu alguma coisa? Heloíse deixou de encarar o irmão, inspirou fundo e expirou lentamente enquanto se punha a caminho pela sala. Não me diga que você ainda está sendo atormentada por aquelas visões e pesadelos. Perguntou Almerique em seguida. Heloíse parou de andar, voltou-se para o irmão e os seus olhos responderam por ela. Quer dizer, então, que você continua sendo perturbada por aqueles pesadelos e visões? Os olhos dela quedaram tristemente, procurando dentro de si coragem para pôr o medo e a vergonha de lado para revelar para o irmão o que acreditava ser necessário. Heloíse disse: Não quero ficar só nessa casa. Mas, Heloíse, você está cercada de criadagem. Ainda assim, eu tenho medo, muito medo. Medo de quê? De quem? De Álvaro. Álvaro? Como pode temer um homem que a ama tanto e a trata com tanto carinho? Ela não respondeu à pergunta. Apenas disse: Estou com um pressentimento, Almerique.
um pressentimento horrível de que Álvaro vai acabar me matando. Heloíse pensou em contar ao irmão a respeito do pesadelo com Álvaro, que a perseguia havia meses. Quis contar também sobre o episódio com Abel na gruta, o que lhe deu certeza de que os pesadelos e visões eram premonições, mas preferiu não falar nada. Aquilo só serviria para deixar o irmão pensando que ela estava realmente enfraquecida das ideias. Minha irmã, isso não tem cabimento. Será tarde demais quando você acreditar em mim. Tarde demais. Oh, minha irmã, algo está errado com você. Seria melhor procurar um médico. Um médico para... Ela afastou-se dele abruptamente e disse, elevando a voz: Você também está me tomando por louca, não? Não, está sim. O meu próprio irmão. É que você me parece cada vez mais fora do normal. Pensei que pudesse contar com você, Almerique. E pode, é minha irmã querida. Não, eu não posso. É claro que pode. Não, não posso, pois você também acha que eu estou enlouquecendo. Eu não disse isso. Não foi preciso. A resposta da irmã doeu em Almerique como se tivesse levado um soco no estômago. O rosto de Heloíse turvou-se e, a seguir, a sua laringe ardeu como se tivesse sido golpeada. Quando finalmente ela recuperou a voz, ela suou embotada e vazia. Você sempre foi o meu irmão querido, a pessoa em que mais eu confiava na vida até conhecer Álvaro. Agora eu já não confio mais em você, nem em você e nem em mais ninguém. E quanto a Álvaro? Nem em Álvaro eu confio mais. Ele também acha que eu devo ser examinada por um médico especialista em problemas mentais. Se isso acontecer, esse médico vai querer me internar numa clínica para loucos. Não vai. Álvaro não permitirá. Permitirá sim. O médico vai acabar convencendo de que essa é a única solução para o meu caso. Se isso acontecer, Almerique, eu morrerei. Morrerei em questão de semanas. Não só pelo tratamento que essa gente aplica aos pacientes com problemas mentais, mas também de decepção e revolta. Almerique não soube mais o que dizer e quedou pensativa. Assim que Almerique se viu a sós com o cunhado, ele falou a respeito do estranho comportamento de Heloíse. Heloíse confidenciou-me que está com medo de que você a interne numa clínica para loucos. Eu pensei em chamar um médico especialista em problemas mentais para examinar a sua irmã, Almerique, para que ele dê fim a esses pesadelos e visões que a apavora e perturba tanto. Não penso em interná-la. Heloíse ficou revoltada comigo. Indignada seria a palavra mais certa para descrever os seus sentimentos em relação à minha sugestão. Mas eu só sugeri o que sugeri porque eu quero ajudá-la, entende? Ajudá-la a melhorar, a fazê-la voltar a ser quem era antes de nos casarmos. Ela também se exaltou comigo quando lhe sugeri o mesmo. Admito que não é fácil se pensarmos que alguém pensa que você está louco. Pode fazer ideia do quanto estou sofrendo por isso? Faço sim, meu cunhado, não é fácil. Houve uma pausa até que Almerique dissesse. Ela está apavorada. Disse-me que, se ela for internada numa clínica para doentes mentais, ela não sairá viva de lá. Eu sei. Ela me disse o mesmo. No entanto, algo deve ser feito, pois semanas atrás ela por pouco não se jogou do penhasco. Almerique estava surpreso e chocado ao mesmo tempo com a revelação. Agora me diga, Almerique, o que eu devo fazer diante dessa situação? Almerique mordeu os lábios, reflexivo, procurou por uma resposta para dar ao cunhado, mas, para o seu desgosto, não encontrou nenhuma. Almerique e Heloíse estavam novamente a sós, quando o irmão disse para a irmã. Estava pensando, Heloíse. No que, Almerique? Muitas mulheres se desencantam com o marido após o casamento.
Amavam-no antes de se casarem, mas depois que se casam, descobre por meio do convívio diário que não amavam tanto assim, que ele não corresponde a nada do que elas sonhavam para ser. Pode ser o seu caso. Os pesadelos que atormentam tanto você são uma forma de expressar para fora o seu desencanto em relação a Álvaro. Será que você não se precipitou casando-se com ele? Eu amo o Álvaro, Almerique. Tem certeza? Absoluta. E ele a ama. Disso você pode estar certa. Eu sei. O irmão ponderou antes de sugerir. Não se ofenda novamente com o que eu vou lhe dizer, mas reconsidere quanto à sua recusa em procurar um médico que possa realmente ajudá-la, um especialista em problema como o seu. A irmã não respondeu, apenas desviou os olhos, enquanto seu semblante se esvaía em pesar. No dia seguinte, Almerique partiu. 2 dias depois, Heloísa estava sentada na sala de estar bordando, como de hábito, quando o relincho dos cavalos que puxava a carruagem do marido chegara aos seus ouvidos. Aquilo era sinal de que Álvaro havia chegado à casa, e naquele dia, para sua surpresa, mais cedo do que o habitual. Não demorou muito para que ela ouvisse a porta da frente da casa se abrir e passos ecoaram pelo hall. Uma onda de calor ecoou por dentro de Heloísa. Junto dela uma sensação de inquietude, de um perigo iminente. Ela estava alerta, com o coração pulsando forte no peito, quando o marido apareceu na soleira da porta que dava acesso ao cômodo onde ela se encontrava. Álvaro carregava o chapéu e o sobretudo na mão, algo fora do normal, pois sempre deixava ambos pendurados atrás da porta antes de adentrar a casa. Heloísa, disse ele num tom ponderado. Ela ia responder sim, mas reprimiu a palavra quando um homem grandalhão, com uma longa barba branca, apareceu atrás de Álvaro. Heloísa, esse é o Dr. Furmanovich, apresentou Álvaro com certa insegurança na voz. Como está passando, minha senhora? Cumprimentou o médico com um forte sotaque alemão. Doutor? Murmurou ela, olhos arregalados. Sim, doutor, respondeu o homem, procurando fazer-se simpático. Como vai? Heloísa não respondeu, apenas voltou os olhos para o marido, olhando fundo para ele dessa vez. Álvaro sentiu um nó na garganta quando seus olhos se encontraram com os da esposa. Ele então foi até ela, ajoelhou-se num joelho só, junto ao sofá em que ela se encontrava sentada e disse baixinho, numa altura de voz que só ela pudesse ouvir. Não tenha medo, meu amor. Ele é um médico bastante conceituado e respeitado. Converse com ele. Exponha os seus temores. Ele pode ajudá-la. Dos olhos dela escorriam lágrimas agora. O que é isso, Heloísa? Não precisa chorar. Eu lhe pedi tanto para não. Meu bem, acredite em mim. Esse senhor nada pode fazer de mal contra você. Eu estou aqui ao seu lado. A garganta dela secou. O nó na garganta dele se apertou. Ela voltou os olhos para o médico e sentiu um arrepio na espinha. O profissional mantinha-se sério olhando para ela. Aqueles olhos, murmurou Heloísa para si mesma. Aqueles olhos, eu já os vi em algum lugar. Onde? Por fim, Heloísa permitiu que o médico conversasse com ela. Os dois permaneceram na sala por quase 2 horas. Álvaro aguardou do lado de fora da casa, caminhando por entre a plantação de narcisos, na esperança de que a caminhada apaziguasse os seus nervos. Eu fiz a coisa certa, dizia para si mesmo, a cada 5 minutos. Sei que eu estou fazendo a coisa certa. Quando Álvaro se viu a sós novamente com o médico, perguntou: E então, doutor, o que achou dela? Quer a minha opinião sincera, não quer?
disse o médico com seu forte sotaque alemão. Por favor. Seria melhor interná-la, meu senhor, para que eu pudesse estudá-la melhor e para que ela pudesse ser mais bem assessorada. Não, exaltou-se Álvaro. Isso não. Eu não quero vê-la longe de mim. A internação será importantíssima para o tratamento a que ela precisa se submeter para se ver livre do que a atormenta tanto. Somente sob os meus cuidados na clínica é que a sua esposa terá muito mais condições de se livrar dessa moléstia mental. Não, interná-la não. Ainda mais numa clínica para, o senhor sabe, uma clínica para doentes mentais? Isso mesmo. Minha esposa não é louca, por isso não pode ir para lá. É difícil encarar e aceitar o fato de que uma pessoa que se ama não está bem mentalmente. Mas é preciso aceitar, se quiser realmente ajudar a quem tanto ama. Ela não é louca, reagiu Álvaro, parecendo não ter ouvido uma palavra sequer dita pelo médico. O homem pegou firme no braço de Álvaro e disse seriamente: o senhor tem razão, sua esposa não é louca, mas pode ficar se não for tratada a tempo. Álvaro encarou o homem, tomado de horror. Eu gaguejou. Eu preciso pensar. Eu compreendo sua angústia, mas lembre-se de que essa é a única solução para o caso de sua esposa. Álvaro franziu a testa, analisando a sugestão. Por fim perguntou: que espécie de tratamento se faz na clínica do senhor? O homem tornou a encará-lo com severidade antes de responder. Todo tipo de tratamento, meu senhor, que for necessária para devolver a sanidade aos pacientes. Dar um ponto final à sua loucura. Eu já ouvi falar coisas horríveis a respeito dessas clínicas para doentes mentais. Ouvi dizer que os métodos usados nelas são cruéis e desumanos. Boa parte do que ouviu é exagero. Ainda que haja algum método que possa parecer ligeiramente torturante, não se esqueça de que a sua esposa ficará sob os meus cuidados e não permitirei por momento algum que algo de mal lhe aconteça, tampouco que ela receba um tratamento indevido que agrida a sua pessoa. As palavras do médico pareceram abrandar a pressão que Álvaro sentia naquele instante sobre seu coração. Eu vou pensar, disse ele verdadeiramente disposto a refletir sobre a sugestão do médico. Pense rápido. Amanhã pode ser tarde demais para reverter o quadro clínico da sua esposa. Álvaro voltou a sentir a pressão aumentar sobre o seu coração. Os dois homens não perceberam que Heloísa estava parada junto à porta que dava acesso ao aposento, escutando tudo o que fora dito entre os dois. Havia uma expressão de pavor deformando agora o seu belo rosto. Enquanto Álvaro acompanhava o médico até a carruagem, Heloísa voltou para o seu quarto, trancafiou-se dentro dele e rompeu-se em lágrimas. Por mais que Álvaro parecesse incerto quanto a interná-la, ela sabia que ele acabaria cedendo à opinião do médico. O hospital para doentes mentais seria o fim para ela, uma grande decepção, uma grande humilhação. Se ao menos o médico tivesse lhe transmitido confiança, ela poderia sentir-se segura por lá. Mas, ao contrário, ele transmitiu-lhe total insegurança. E novamente ela viu o rosto do médico alemão estampar-se na sua memória, com os seus olhos pequenos, vivos e atentos, olhos que ela já havia visto em algum lugar, só não se lembrava onde. Heloísa sentiu a curiosidade nascer dentro dela, curiosidade de saber onde e quando ela já havia visto aquele homem de aparência assustadora. Álvaro tentou conversar com a esposa naquele dia, mas ela mal respondeu às suas perguntas. Não provou nada no jantar, tomou apenas o chá tranquilizante de hábito e foi se deitar mais cedo. Ele tentou abraçá-la, fazer-lhe um carinho, mas bastava tocá-la para que ela se arrepiasse e se encolhesse toda, como se sentisse repugnância do seu toque e até mesmo da sua presença. 2 dias depois da visita do médico,
Carola foi até o patrão e comentou: Meu senhor, a senhora mais uma vez não provou nada da comida. Álvaro, pálido, voltou seus olhos entristecido para a mulher, sem dizer uma só palavra. A criada acrescentou: Meu senhor, a patroa não fala mais com ninguém. Não sai do quarto para nada, passa o dia inteiro deitada em sua cama. Para mim, ela está doente, meu senhor. Gravemente doente, física e mentalmente. O homem mordeu os lábios, desolado. Alguns segundos depois, desabafou. Eu vou fazer o que já deveria ter feito há muito tempo. Pôr essa casa à venda e procurar uma outra para morarmos. A criada tomou coragem para dar a sua opinião. Meu senhor, não creio que uma mudança de casa possa fazer com que a patroa melhore. O problema que aflige a Madame Heloise não está na casa onde ela mora, e sim dentro dela. Isso significa que para onde quer que o senhor se mude com ela, o problema de Dona Heloise continuará existindo, pois ela o levará consigo dentro dela. Eu sei, infelizmente eu sei. O que me resta fazer então, se não aceitar a sugestão do médico e internar Heloise numa clínica para doentes mentais? A mulher não soube mais o que opinar. Disse apenas: se precisar de mim, meu senhor, é só me chamar, com licença. Álvaro ficou imerso em seus pensamentos por alguns minutos, até que foi sacudido por uma ideia. Enzo! Exclamou ele. Saiu imediatamente da casa, tomou a carruagem e partiu atrás do amigo e confidente. Quando regressou à casa naquele fim de dia, Álvaro trazia o amigo querido consigo. Carola, disse ele assim que entrou na casa. Sim, senhor. Onde está a sua patroa? No quarto, como sempre, meu senhor. Vá até lá e diga-lhe que o senhor Fávero está aqui e quer vê-la. Sim, senhor. A mulher partiu. Acha mesmo que a minha vinda vai alegrá-la? Perguntou Enzo, olhando ressabiado para Álvaro. Vai. Heloise sempre gostou muito de você, Enzo. Acha mesmo, Álvaro? Sim. 3 minutos depois, a criada informava que a patroa não se sentia disposta a descer. Não? Eu sinto muito, meu senhor. Álvaro ficou desolado. Profunda ruga barrava a testa de Enzo, quando ele perguntou para o amigo: Desde quando Heloise está assim, Álvaro? Desde que o médico esteve aqui. Enzo refletiu por alguns instantes antes de perguntar. E ela já sabe que ele pretende interná-la numa clínica para ajudá-la diante do seu problema? Sim, conversamos a respeito. Ela não quer ir. Eu também não quero que ela vá. Mas que escolha eu tenho, Enzo, se não consentir que ela seja internada? Deve estar sendo muito difícil para você tudo isso, não? Se está, jamais pensei que viveria uma coisa tão desagradável quanto essa, pela qual eu estou passando agora. Calma, meu amigo. Às vezes eu tenho vontade de sair por aí correndo, gritando. É compreensível que se sinta assim. Um lampejo de seriedade surgiu no olhar e na voz de Álvaro, a seguir. Heloise precisa ser tratada, Enzo. Eu sei, mas esse tratamento pode também deixá-la pior do que já está. É um risco que temos que correr. Eu gostaria tanto de poder ajudá-los. Eu pensei que a mudança para essa casa seria o suficiente para fazê-la se sentir melhor. Deixar de ser atormentada por aqueles infortúnios, mas valeu a sua intenção. Álvaro suspirou pesadamente antes de acrescentar. Ainda nessa segunda-feira, levarei Heloise sem falta para a clínica. E se ela se recusar, serei obrigada a levá-la à força. Tem certeza de que deve agir assim? Que escolha tenho eu, meu caro? Que escolha tenho eu? Naquela noite, após o jantar, com a permissão de Álvaro, Enzo foi até o quarto visitar Heloise. Heloise,
Chamou ele baixinho assim que se aproximou do leito. Ela não respondeu, tampouco deu sinais de tê-lo ouvido. Permaneceu inerte na cama. Sou eu, Heloísa, Enzo. Quem está aqui? E eu vim visitá-la. Eu quero saber se está precisando de alguma coisa. Só então ela voltou os olhos para ele e Enzo pôde ver, mesmo sob a luz fraca das velas, a tristeza infinita que havia dentro deles. O moço estremeceu. Ele vai me matar, Enzo, desabafou Heloísa num lamento. Não diga isso, Heloísa. Álvaro só queria ajudá-la. Você não compreende. Eu sei que ele vai me matar. Eu pressinto por meio dos sonhos. Álvaro ama você, Heloísa. A ama muito. Ele jamais lhe faria mal. Ela cortou-lhe a frase ao meio. Seus olhos. As palavras dela assustaram o moço. Meus olhos? O que têm eles, Heloísa? Eu já vi seus olhos. Sim, Heloísa, você já os viu. Antes, bem antes de vê-los pela primeira vez. Antes? Nunca lhe disse isso, não é mesmo? Não sei por quê. Nunca lhe disse isso, não é mesmo? Não sei por quê. Mas deveria ter dito que já os havia visto em algum lugar. Eu só não sei precisar exatamente onde. O silêncio pairou entre os dois, um silêncio grave e desconcertante. Enzo curvou-se sobre a moça acamada e disse: Se houver alguma coisa que eu possa fazer por você, Louise, diga-me. Não há. Ninguém pode fazer nada por mim. Não diga isso, não é verdade. Ela voltou os olhos para a janela. Ele olhou para lá também. Heloísa disse a seguir: É incrível, não é? Como fazemos planos e, de repente, de uma hora para outra, os nossos planos são alterados pelo destino. Não existe destino, Heloísa. O que, afinal, existe nisso tudo chamado vida, Enzo? O amor, Heloísa, o amor que une as pessoas. O amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. O moço sentiu uma fisgada no peito assim que pronunciou a última palavra. Sentiu também uma vontade louca de chorar e, em meio ao pranto, declarar todo o amor que sentia por ela desde a primeira vez em que a viu ao lado do amigo Álvaro. Sim, Enzo Fávero amava Heloísa, amava de paixão, um amor proibido, impossível de acontecer. Ela era de Álvaro, fora sempre dele, e haveria de ser para o resto da vida, se algo não alterasse os planos do casal. Havia agora uma pressão sobre o pescoço, como se duas mãos invisíveis estivessem ali pressionando-o, a forçá-lo a se declarar para Heloísa, porque, se não se declarasse naquele instante, algo lhe dizia intimamente que ele não haveria de ter outra chance. Enzo respirou fundo, afrouxou o colarinho, procurou se controlar e disse: Torno a repetir minhas palavras, Heloísa. Se houver algo que eu possa fazer por você, não hesite em me pedir. A cabeça dela pendeu para o lado e seus olhos repousaram no nada. Enzo deixou o quarto, sentindo-se tão triste quanto a mulher que se encontrava dentro dele. Parou por alguns segundos e, no corredor, deixou-se chorar baixinho para que ninguém ouvisse o seu lamento. A estranha sensação de que ele nunca mais veria a Heloísa voltou a lhe apunhalar a alma. Talvez ele devesse falar a respeito com Álvaro. Não, era melhor não. Aquilo só serviria para deixá-lo ainda mais devastado de preocupação. Enzo partiu da casa aquela noite, levando consigo uma sensação esquisita de perigo e perda iminente em relação à mulher que tanto amava. Tarde do dia seguinte. Carola, respirando ofegante, entrou na sala onde se encontrava o seu patrão, sem pedir licença. Álvaro estava ali, só procurando se entreter com a leitura de um livro. Ao ver a mulher esbaforecida, levantou-se imediatamente e perguntou: O que houve, Carola? Você está branca? Aconteceu alguma coisa?
Os músculos do canto da boca da mulher tremiam terrivelmente. Meu senhor, disse ela com grande esforço. Álvaro foi até a criada, segurou firme o seu braço e disse, elevando a voz: Diga-me, mulher, o que houve? Ainda que tomada de desespero, Carola conseguiu pôr para fora o que se prendia em sua garganta. A senhora, meu senhor, sua esposa, ela não está nada bem, meu senhor, parece possuída. Nesse exato momento, algo chamou a atenção da criada, algo que se passava do lado de fora da casa e podia ser visto por meio da imensa janela de vidro que havia no aposento. Era Heloíse. Ela seguia pelo gramado que cercava a casa e o seu modo de andar lembrava-o de uma pessoa embriagada. Ela trajava um vestido de veludo longo e bonito em tom de verde musgo, contrastando belamente em seus cabelos negros e fartos com algumas mechas a ondular com o vento. Seu espanto chamou a atenção de Álvaro, fazendo com que ele voltasse os olhos para o local. É Heloíse? Apavorou-se. Sim, meu senhor, é ela, confirmou a mulher aflita. E ela está seguindo na direção do desfiladeiro. O desfiladeiro? Balbuciou Álvaro. Nesse instante ele se lembrou do dia em que a esposa correu para lá e por pouco não se jogou no mar. Oh, meu Deus! Arrepiou-se Álvaro. Ela vai se jogar de lá. A mulher deu um grito, sem mais delongas. Álvaro soltou os braços da criada e correu desesperado para fora da casa. Carola correu atrás dele. Oh, meu Deus, ela vai se matar! Trovejou o moço enquanto impunha às pernas toda a força de que dispunha. Heloíse continuava seguindo na direção da ponta do desfiladeiro. Agora, porém, correndo e, infelizmente, por mais que Álvaro corresse, a distância entre ele e a esposa permanecia grande. Ele queria gritar com toda a força o nome da esposa, para quem sabe despertá-la daquele transe horrível, mas a voz lhe faltava. Carola corria atrás do patrão, parando vez ou outra para tomar fôlego. Heloíse continuava correndo de costa para os dois, parecendo agora mais segura por sobre as suas pernas. Seu vestido longo esvoaçava com o vento, um vento repentino, frio e arrepiante. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, lamentava Álvaro, em meio à sua respiração oscilante. E, de fato, não deu tempo, mesmo para aquele homem, ligado àquela jovem mulher pela misteriosa mão do destino. Impedisse-a de tirar a própria vida. Sem hesitação, assim que os pés de Heloíse tocaram a ponta do desfiladeiro, ela se jogou no mar. Foi uma queda de cerca de 50 metros de altura. Um grito rouco atravessou a garganta de Álvaro. Não! Ele pensou em pular atrás dela. Mas de que adiantaria? Não poderia salvá-la, tampouco se salvar. Morreriam os dois afogados. Nem ele, nem ela sabiam nadar. Ainda assim, o desespero o fez correr o risco. Sem perder um segundo a mais em reflexão, Álvaro arrancou o paletó, depois a gravata, a seguir o colete e depois a camisa. Parou somente para arrancar os sapatos e as meias. Eu tenho que salvá-la, repetia incansavelmente para si. Eu tenho que salvá-la. Estava prestes a pular, quando Vanville, o cocheiro, segurou-o pelo braço com toda a força. Não, meu senhor, disse o empregado num tom autoritário. Solte-me, solte-me, protestou Álvaro, tentando se libertar das mãos firmes que o segurava. É tarde demais, meu senhor, acrescentou o criado. Não, não é, eu tenho que salvá-la. Nesse momento, Carola chegou até os dois homens e, ainda que esbaforecida, implorou ao patrão que se acalmasse. Calma, meu senhor, muita calma. Álvaro debulhava-se em lágrimas, caiu de joelhos no chão e escondeu seu rosto entre as mãos, tomado de desespero. Por que, meu Deus, por que ela foi fazer uma coisa dessas? Perguntava em meio ao pranto. Aguarde.
A história continua.